Oi minha gente, começando mais um vídeo aqui no canal, como vocês estão? Eu espero que estejam bem, eu estou muito bem, graças a Deus. E no vídeo de hoje, como vocês viram aí, eu vou estar compartilhando com vocês sobre uma decisão muito importante que eu tomei na minha vida. E não, minha gente, calmem, eu não estou grávida. Enfim, eu vou estar explicando por que eu fiz este exame específico. E nesse vídeo aqui, né, vocês vão estar sabendo de tudo. Mas antes, né, se você está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Não deixe de se inscrever no nosso canal, de deixar o seu like e você que é nosso inscrito aqui também, não se esqueça de deixar o seu like. E bora, né, minha gente, saber que assunto é esse. Minha gente, é o seguinte, eu fiz este exame, não porque eu estou grávida, como eu já disse aí pra vocês, mas eu precisei fazer esse exame porque eu estarei fazendo um procedimento, minha gente, um procedimento que eu pensei bastante antes de tomar essa decisão. Conversei com meu esposo, conversei com a minha mãe, né, também para tirar algumas dúvidas. Pesquisei sobre o assunto, também tirei as minhas dúvidas com o meu médico e também com o enfermeiro, porque como eu marquei uma consulta com o médico, marquei no postinho, foi o mesmo médico que cuidou de mim quando eu estava grávida. Para quem não sabe, eu tenho 2 filhos lindos, um de 8 anos e outro de 7 meses, que tá ali brincando, tô de olho nele. E o mais velho tá jogando videogame ali, né? Já é grandinho, tá bem tranquilo também. E minha gente, então, esse procedimento que eu vou estar fazendo é nada mais, nada menos que a laqueadura. Isso mesmo, minha gente, eu vou estar fazendo uma laqueadura. E minha gente, hoje em dia, né, nós temos aí a tecnologia ao nosso favor. Antigamente, né, tu tinha que estar fazendo uma cirurgia, ou se tu ganhava aí, né, em parto de cesárea, né, tu já fazia ali a laqueadura junto, né, que é o rompimento das trompas. E minha gente, eu, né, demorei um pouquinho, né, pra fazer. Pra quem não sabe, né, o Nicolas, eu ganhei ele de cesárea, mas ele foi meu primeiro filho, né? E eu sempre tive no meu coração que eu não queria ter somente um filho. Então, lá atrás, né, eu pensava em ter 3 crianças, mas eu pensava isso quando eu era muito novinha, eu não tinha muita noção de muita coisa da vida, né? E também eu pensava assim, inspirada na minha mãe, né? Porque assim, de filhos da barriga, né? Nós somos 3, né? Eu digo assim, da barriga da minha mãe, nós somos 3. Mas eu tenho uma irmã que pra mim é minha irmã, como se fosse da barriga da minha mãe também, a minha irmã mais velha, né? Uma pessoa maravilhosa, ela é como a minha segunda mãe, né? Não sei se eu já falei isso aqui, eu acho que sim, em algum vídeo aí. E minha gente, eu me inspirava muito nisso, ou ter 3 ou ter 4, porque nós éramos 4 irmãos, né? Mas o máximo 4. Mas enfim, minha gente, como eu disse pra vocês, eu era muito nova, né? Eu não tinha muita noção, né, de muitas coisas da vida. Então, assim, a minha irmã mesmo, ela teve 3 meninos lindos, né? Os meus sobrinhos, tem um que já tá moço já fez 19 anos, né? Já se formou na escola, tá trabalhando, enfim. Não tem como a gente não ficar velha, minha gente. E assim, eu sempre tive o pensamento de ter, né, 3 filhos.
E, claro, com o tempo, né, depois que eu tive o Nicolas, foi uma gravidez muito tranquila, né? Depois que ele nasceu também, ele sempre foi uma criança tranquila desde bebezinho, né? Nunca me deu muito trabalho, né? O que é normal acontecer quando são bebezinhos, às vezes não dorme muito, né? Mas o Nicolas, olha, eu vou dizer pra vocês, né? Ele sempre, desde bebezinho, sempre dormiu bastante, sempre dormiu toda noite. Aí já teve a diferença do Zion, né? O Zion, não sei se é porque ele mama no peito, né? Ele acorda um pouquinho mais, algumas noites ele dorme mais, outras noites acorda mais, né? Mas enfim, isso aí é normal. E minha gente, eu tinha esse desejo de não ficar somente com um. E eu tinha também o pensamento de não querer ter mais filho após os 30 anos. Eu já estou com 30 anos, este ano eu já fiz, né? Aniversário, eu faço em março, né? E aí eu tinha esse pensamento. Aí ano passado eu fiquei grávida. Nós viemos pra cá, como muitos de vocês já sabem, quem nos acompanha já há um tempo aqui. Viemos para Criciúma, nós estamos morando, nós somos do Rio Grande do Sul. E desde então, a gente já faz mais de um ano, né, que nós estamos aqui. O Zion já vai fazer 8 meses. E aí, então, minha gente, eu tomei a decisão de fazer, né, a laqueadura. Meu marido poderia fazer uma vasectomia, poderia, mas no homem é um procedimento mais complicado, né? O homem também já tem aquela desconfiança, né, de fazer essas coisas, né? O homem já não gosta de ir no médico, né, minha gente? Então você já vê como é que é. A maioria não gosta nem de ir no médico. Pra ir no médico, o meu pelo menos é assim, né? Pra ir no médico só se estiver quase morrendo, porque não é fácil levar no médico. Mas enfim, minha gente, eu tomei essa decisão, né, de fazer a laqueadura e como eu disse pra vocês, hoje em dia nós temos a tecnologia a nosso favor. Não é preciso, né, eu fazer uma cirurgia. Eu acho que se eu tivesse que fazer uma cirurgia, né, eu não sei se eu faria, né, porque eu já pedi muito a Deus para eu ter um parto normal, um parto natural do Zion, né? O Zion foi um parto natural. Porque tem muita gente que ainda acha que quem tem cesárea não consegue ter parto normal após, né, ter uma cesárea. Mas você consegue sim, e eu sou a prova disso. E eu pedi muito a Deus, então acho que se fosse uma cirurgia, né, para fazer laqueadura, acho que eu não faria, não. Mas o procedimento, se não me engano, o nome é uma videoroscopia, né, gente? Uma videoroscopia. Se eu estiver errada, eu coloco o nomezinho certo aí pra vocês. Mas enfim, o médico me explicou que é um procedimento que são aí 3 furos, acho que tipo uns caninhos que entram. Acredito que no umbigo é tipo um caninho e... Enfim, eu sei que são 3 furos, é um no umbigo e 2 na barriga, ali onde tem a altura das trompas, né? Pra estar acontecendo, né, minha gente, o corte ali e não ter mais filhos, né? E, minha gente, eu vou explicar agora pra vocês os motivos, né? O primeiro motivo é eu não querer ter mais filhos. E mesmo com esse motivo, a gente pensa muito, né? Porque é uma decisão para a vida toda, né? Eu sei que tem gente, né, que aconteceu, casos raros de mulheres que após fazer uma laqueadura engravidou. Existem esses casos, né? Inclusive o médico me explicou, o enfermeiro me explicou. Eu já assinei termos lá, né? Tô esperando agora, né, tudo acontecer. E esse, minha gente, é um dos motivos que eu decidi fazer. Não quero mais ter filhos, né? E eu acredito que é
uma porcentagem muito baixa, né? Realmente é muito difícil mesmo ter filhos, né? Após a laqueadura. Tem casos, mas são casos raros e isolados. A minha mãe, né? A minha mãe mesmo, ela já faz mais de 30 anos, né? Que ela é laqueada. E eu vou estar falando aqui para vocês já, falando da minha mãe, né? Eu vou estar falando já o segundo motivo, que é as pílulas contraceptivas, né? A pílula que eu tomava era a mesma que a minha mãe tomava anos atrás, antes, né, de engravidar de mim e fazer a laqueadura. E o médico, naquela época já, disse que as dores de cabeça que a minha mãe tinha no período menstrual, antes, durante ou depois, era em parte ali da pílula, né? E se não, toda a questão da pílula. Porque depois que ela fez a laqueadura, né? Ela continuou, né, no período menstrual normal, e não teve mais, né, as dores de cabeça. Eu agora não estou utilizando de pílula, né? Eu tenho meus outros métodos, né, para me cuidar e não engravidar. E não estou utilizando da pílula e eu também não tenho tido mais as dores de cabeça. Então, realmente era a pílula que não estava me ajudando nisso e eu não quero mais ter que usar essa pílula novamente, né? E também esse é o segundo motivo, né, de eu fazer a laqueadura. Tem aí outro motivo, minha gente, que é a questão, né, o médico ele conversa tudo com a gente, né, a questão do parceiro, né, tudo certinho. Então eu tenho só meu marido, né, de meu parceiro, vocês entendem o que eu quero dizer, né? Então tem essa questão também, que é muito importante. Quarto motivo, minha gente, questão financeira, né? Filho não é brinquedo, né? Com o tempo, como eu disse pra vocês, eu tinha vontade de ter 3, 4 filhos, né? Minha sogra mesmo teve 4 também, né? Mas antigamente, como minha sogra, meus pais, né, meu sogro, eles falam, antigamente era muito mais fácil, né? Tu criar um filho em todos os âmbitos, né? Financeiro, sentimental, educacional. Porque desde que o mundo é mundo, o mundo tem os seus problemas, mas a cada dia que passa, né, a gente vê tanta coisa nos jornais, né, a gente, nós, né, eu, no meu caso, eu sou evangélica, né, eu sigo, eu leio a palavra de Deus, eu acredito, tenho muita fé, né, no nosso Senhor Jesus, né, então a palavra de Deus, ela nos fala, já nos alertava sobre muitas coisas, né? Então, assim, você criar os filhos do jeito que o mundo tá hoje, né? A questão educacional também muito importante, né, minha gente? Porque é a financeira, é a educacional, é a sentimental. Eu, como mãe, eu tenho que pensar, né? Eu não posso simplesmente, eu quero filho e vou trazer para o mundo, né? Trazer criança para sofrer, né? Não dá certo, não é certo, né? Então a gente tem que pensar muito bem, né? Cada um faz a sua escolha e tem que ser uma escolha bem pensada, né? Entregar nas mãos de Deus, aquilo que for da vontade de Deus vai acontecer. E eu orava, minha gente, agora para ter o Zion, porque eu confesso para vocês que financeiramente a minha vida não estava estabilizada, né? Então eu ainda estou, né? Tentando melhorar, né? Sabemos que a gente não pode parar, né? Em todas as áreas da nossa vida a gente tem sempre que seguir melhorando, mas até achar, né? Na área financeira a gente consegue achar uma estabilidade. E ainda eu estou buscando essa estabilidade, né? Só que eu acredito, né, gente, que desde o desejo, foi um desejo muito forte no meu coração de ter outro filho. E nisso eu comecei a orar a Deus,
né, eu comecei a colocar na presença de Deus e eu coloquei a prova, né? Ali eu já expliquei pro meu marido a situação, né? Ele dizia, ai, não quero agora e tal, né? E aí é uma coisa que eu já ouvi dizer que é a decisão da mulher, né? E pode você acreditar ou não, né? Eu acredito que se não fosse da vontade de Deus, eu não teria tido Zion, estaria só com Nicolas ainda. Porque eu não insisti em engravidar, né? Eu tive ali umas 3 semanas, minha gente, 3 semanas sem me cuidar. Eu tive umas 3 semanas na tentativa e após esse período eu estava orando a Deus, durante esse período eu estava orando a Deus, colocando na presença de Deus, né? Colocando a prova e continuei orando. Se fosse da vontade de Deus que acontecesse, se não, que Deus, né, eu sossegaria após aquele momento ali, voltaria a me cuidar e seguiria a minha vida. E às vezes aquilo que a gente deseja pode ser um desejo só nosso, mas dessa vez foi um desejo, né? Um desejo não, a vontade de Deus também. Então, minha gente, tive o Zion, graças a Deus, passei por algumas lutas, como vocês sabem, e eu tenho um vídeo aqui específico falando dos furúnculos que eu tive na gravidez, lá no 4º, 5º mês que começou. Agora, graças a Deus, a minha pele está praticamente de bebê, né? Fiz tratamento com a dermatologista. Eu já tinha problema na minha pele, né? Enfim, no vídeo dos furúnculos, quem quiser achar aí, eu explico melhor pra vocês. E, minha gente, passei por o que eu tinha que passar, mas agora eu tô aqui, né? Tomei essa decisão e era o que eu queria compartilhar com vocês. Eu vou estar fazendo, né, laqueadura. Não sei quando, eu já assinei alguns documentos que eu precisava assinar e agora eu estou aguardando fazer. No máximo 3 meses eu aguardando aí e eles dentro desse tempo, né, eles vão me chamar para estar fazendo. Quando eu for fazer, minha mãe vai vir para me ajudar eu e meu esposo, né? Porque como vocês sabem, o Alisson, agora mesmo, hoje é segunda, estamos de noite aqui. E como vocês sabem, ele trabalha nesse período, né? Então eu preciso de alguém que me ajude com as crianças. O médico me explicou tudo certinho, né? O procedimento, como funciona. E também o tempo que eu posso ficar no hospital, ou eu posso ficar um dia no hospital, ou senão eu posso vir no mesmo dia para casa. Mas é isso, minha gente, graças a Deus, né? Eu tomei essa decisão, eu estou tranquila, em paz com essa decisão e continuo entregando tudo nas mãos de Deus, né? Eu creio que os presentes que Deus me deu já estão comigo, minhas 2 heranças do Senhor. E eu sou muito grata pela vida dos meus filhos. Eu sei que ainda vão me dar muitas alegrias, né? Que eles me dão todos os dias. Eu digo assim, ó, você tem desejo de ter um filho? Coloca nas mãos de Deus. Espera, né? Faz sua parte. Se você não quer ter filho, a decisão é sua também. Enfim, tome as suas decisões, né? E nunca pense só em você ou só no momento, né? Mas sempre pense lá na frente e em tudo, né, que vai mudar na sua vida. E era esse, minha gente, o vídeo que eu tinha para compartilhar com vocês. Espero que tenham gostado, que tenham curtido. Um beijo, Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!